Uma ótima tarde a todos, todas e todos presentes aqui nessa live. Estamos aqui diretamente do Instituto Favela da Paz, aqui na Zona Sul, Jardim Nakamura. Queremos agradecer a todos aqui presentes que estão assistindo, né? E desde já quero pedir para todos, né, compartilha, que a gente agradece demais. Hoje, hoje nós estamos aqui com as representantes do coletivo, né? Eu costumo dizer que é coletivo porque está reunida aí com o nosso projeto, né? As Minas no Mic, né? Projeto aí que foi contemplado pelo PROAC 39, Culturas Negras e Hip Hop. E hoje a gente está aqui nessa contrapartida e falaremos debaixo do tema violência contra a mulher, como podemos combater. E é isso. Hoje eu estou aqui com a Drica, a Anaísa, Elaine e a Pétala. E agora cada uma vai falar um pouquinho sobre si e sobre o seu trabalho. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Gostaria muito de agradecer o convite à equipe, né, do Instituto Favela da Paz, da Semente Oré. Agradecer, né, as meninas que estão aqui para bater um papo com a gente. Muito feliz em conhecê-las. Conheço algumas, né? Nós fazemos parte de um coletivo já há algum tempo, somos amigas e trabalhamos também aí nessa temática. Então, eu sou a Adriana, conhecida como Adriana Siqueira, sou poetisa, sou bacharel em serviço social, especialista em gestão de políticas públicas, diversidade e inclusão social. Atualmente estou cursando mestrado em saúde pública, trabalho no pronto-socorro na Zona Sul, como assistente social. E, atualmente, a minha mais nova função é produtora. Então, estou aqui um pouco para passar um pouco da minha experiência e aprender com vocês. Obrigada. Ah, que legal, gente. Agora a Anaísa vai falar um pouquinho para a gente aí sobre o seu trabalho, né? Quem ela é. Conta aí pro pessoal. Salve, gente. Boa tarde a todas presentes. Boa tarde a quem está assistindo a gente. Espero que gostem do conteúdo. Sou Naísa Zaia, sou uma mulher trans, uma travesti. Sou artista, poeta, canto, componho e moro na Zona Oeste de São Paulo. Estou aqui para somar com vocês. Muito obrigada a presença de todas. Nós que agradecemos. Elaine Cabral também, junto com a gente aí. Agradeço desde já por ter aceitado o convite de estar participando aqui conosco, né, nesse tema tão urgente e importante, né? Fala um pouquinho para todo mundo sobre você, sobre o seu trabalho. Opa, é isso aí. Boa tarde a todos, né? Assim, grata, Guerreiras na Humilde, a Gi que vem sempre somando, não é de hoje, a Adriana Siqueira também, né? Só satisfação. E ter sido convidada para esse projeto lindo, né? Me chamo Elaine Aparecida, né? Elaine Cabral, né? E sou cantora, dançarina, artesã, tenho um filho autista. E a gente se encontra num... Esses encontros faz muito bem e bora vir chegar para a gente somar aí junto, certo? Satisfação. E agora junto com a gente, né, diretamente de Tabuão, a Pétala, né, que precisou deixar de ser Pétala para ser Pétala de Ferro. Ah, é muito poético. Fala um pouquinho para a gente, Pétala. Oi, gente. Boa tarde a todos. Me chamo Larissa Moura, mas gosto de ser reconhecida como Pétala de Ferro, nome que eu escolhi devido às batalhas da vida aí. Sou fotógrafa, poetisa, escritora, já tenho um livro, A Pétala Precisou Ser de Ferro. Participo de outro livro também, Afronta, quem quiser dar uma olhadinha. Estudo também produção multimídia e tô aqui para bater um papo com vocês. Quem me conhece sabe que eu amo falar. E é isso, adorei o convite e conhecer mais mulheres incríveis que eu não conhecia antes é a meta de vida. Então, tô no lugar certo. É isso. É isso aí, tá no lugar certinho. E por falar nisso, gente, a Pétala, né, carinhosamente, ela doou aqui pro nosso projeto o livro dela, né, chamado A Pétala que Precisou Ser de Ferro, e a gente vai estar fazendo um sorteio aqui na live. E quem quiser estar participando para estar concorrendo ao livro, só entrar aqui no chat, comentar, fazer pergunta, interagir com a gente, né? E também ela trouxe essa caneca aqui do trabalho dela, muito linda por sinal, né? Tem até uma poesia aqui atrás. Então vamos compartilhar essa live, vamos mandar para todo mundo, nos grupos, pro vizinho, pro amigo, pro parente, e é isso. E hoje, como eu falei anteriormente, né, o nosso tema é violência contra a mulher,
como combater, né? É um assunto que ele é extremamente urgente, né? Não é de hoje, é de sempre, mas ele está atual. E para a gente dar início, eu gostaria de falar sobre alguns temas, né, que tratam, né, a respeito desse assunto. Nós temos vários tipos de violência, né, contra a mulher. Entre eles estão a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né, e como podemos estar combatendo. Eu queria que a Drica falasse um pouquinho aí para nós sobre isso. Então, o objetivo, né, então é um pouco expor a nossa experiência, não só, né, enquanto profissionais, mas que também vivenciamos, né, de alguma forma. Acredito que muita gente, que principalmente que não tem afinidade, né, com essas palavras, né, psicológica, moral, patrimonial, pode se identificar a partir de agora que já sofreu alguma violência, mas antes da nossa fala provavelmente não sabia, né? Então existem muitos tipos de violência e às vezes a gente naturaliza. Então o nosso objetivo aqui hoje é tentar falar um pouquinho, né, de forma mais simples, o que é, né, a violência contra a mulher, contra a população LGBTQIA+, e nós, enquanto mulheres, os tipos de violências que a gente já sofreu e aquilo que a gente fez para conseguir superar. Então, eu gostaria, né, que a Pétala pudesse iniciar, falando um pouquinho da história dela. Claro, uma coisa que eu queria deixar bem, assim, em ressalva todo mundo acha que eu sou muito nova e se pergunta como que isso aconteceu. A gente está no mundo aí, então tudo acontece todos os dias com todas as pessoas. Isso é muito bom ressaltar. Então, eu vivi por 6 anos em um relacionamento abusivo. Todo mundo fala o porquê de muito tempo, mas é exatamente por ele ser abusivo e por ter tido muita violência psicológica que eu tinha muito medo de sair dessa relação. Então, é por isso que durou tanto tempo e foi tão difícil. E quando a gente passa por uma situação dessa, é uma coisa que eu carrego até hoje para a vida, uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Então, eu tinha uma pessoa ali que me perseguia, que ficava atrás de mim mesmo quando não deveria estar, quando não parecia estar, que não me deixava sair, que tinha ciúmes até da minha própria família, da minha própria mãe. Então, era uma coisa muito intensa, assim, uma pessoa que, literalmente, se pudesse, me privava de tudo, fechadinha ali num canto. Então, foi uma coisa que me abalou muito, foi difícil sair, mas eu falo que eu saí por causa que eu conheci outras mulheres que me abriram a mente, e isso é muito importante. Então, eu acho que é por isso que esse papo é importante, porque são outras mulheres que me trouxeram até aqui. Então, acho que é isso. Muito legal ouvir um pouquinho da sua história. Isso é importante a gente trazer. Antigamente, né, no passado, não muito distante, as pessoas elas ocluíam isso, né? Elas guardavam para si, né, por conta de vergonha, não gostariam de expor, por vergonha, inclusive. E hoje a gente percebe que está mudando, né? E isso é importante. A gente tem que trazer para melhorar, né, para buscar, né, a melhoria para todos, né? Eu quero aproveitar, agradecer a presença de cada um. Tem muita gente online aqui com a gente, né? Quero mandar um salve aqui para Ingrid Nunes, Sandra Regina, Epifânia, Nath Mate, olha, satisfação. Grace Kelly, Adilson Borges, Eliana Garcia, Sapo ZL, LV, QBR, Luan, boa tarde para todos, gente. Vamos comentando, quem quiser mandar pergunta para uma das meninas, podem mandar, que elas estão aqui para responder. E é isso, né? No final da live a gente vai ter o sorteio do livro da Pétala, né? Como eu falei, a Pétala que precisou ser de ferro, e também o sorteio da caneca, né? Então vamos comentar bastante aí para vocês ganharem, hein? Bora que bora. Elaine, gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa? Bom, o objetivo, né, é esse. A gente tem que comentar, tem que falar, tem que ter voz, porque a gente salva outras vidas, né? Então, a gente tem que entender que a violência, ela existe há séculos e parece só piorar, né? E a gente sabe que hoje as mulheres têm mais voz, estão falando, estão se posicionando, né, de todas as formas, e não tem idade. No caso da Pétala, né, quantas meninas há menos de 20 anos, já no início de um namoro, com 2 meses de namoro, né, estão iniciando novas, mulheres mais novas, mais velhas, que estão
se envolvendo com rapazes mais novos, também vive a violência, não tem essa de idade. A violência, ela está aí, então a gente tem que unir forças e ir para cima, porque a violência é uma coisa que dói, que massacra, que deixa feridas, cicatrizes, mas se a gente não fazer a mudança, não fazer isso acontecer, como que as pessoas vão poder ajudar a gente? Né? Então, a gente precisa dessa união, desse olhar de carinho, de respeito, de ter empatia pelo próximo, porque senão a gente não consegue sair do fundo do poço. Porque você chega no fundo do poço e dali não tem mais nada. Então, você tem que subir para poder respirar. E era isso que a gente estava comentando, né, Gi, sobre você chegar no fundo do poço ali, então você tem que levantar. E não tem para onde você ir, então você vai ter que ter fôlego para poder ter ar e subir. E quando você vem com tudo. Então é isso, a gente tem que se armar de sabedoria, a gente tem que se armar de conhecimento. A gente sabe que não é só aqui, em vários locais, em vários países, né? A violência existe, mas tem países que vai além, que a mulher não tem direito a nada, que ela tem que tampar o rosto, o corpo, né, e tudo mais. E a gente está no Brasil. Então, a gente tem que fazer valer a pena, a gente tem que ir para cima e buscar assim, e não se calar. E mais informações vai vir, como a gente sabe dos sinais, como que a violência chega, como você perceber, não deixar que ninguém venha tirar o seu brilho, porque se te conhecer usando depois está com você, depois não quer que você use mais. Isso é muito grave. Então, os sinais, ele vem de todas as formas. É isso mesmo. Todas as formas. Muitas vezes a gente não percebe coisas do nosso dia a dia, do cotidiano. Deixa eu só dar um salve aqui rapidinho no pessoal aqui da produção. O pessoal está falando que o microfone está baixo. O da Anaísa, inclusive. Grace, um beijo para você, viu? Grace tá aí. Beijão, preta! É isso. E a gente vai dando continuidade, né? Quero pedir para todos aí que tiver a oportunidade, estar compartilhando aí com o pessoal. É um tema atual, super importante. Esse ano eu estava até vendo uma reportagem, né, falando que nós tivemos um aumento de 38% o número de feminicídio aqui em São Paulo, em relação ao mesmo período de janeiro até o mês de maio, né? Esse mesmo período, então, teve um aumento de 38% nesse ano. Então, é um assunto que ele tem que falar, a gente tem que debater, a gente tem que levar. É isso. Adriana? Eu gostei muito da presença e gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência e como foi para você chegar aqui e conhecer, né, todas nós. Nossa, a minha experiência, assim, que me trouxe aqui foi a arte junto com a militância, né, nas minhas questões de gênero. Tá dando para ouvir o microfone? Tranquilo? Acho que sim, né? Se não tiver, alguém fala. Eu comecei a produzir arte, assim, com... Só um instantinho. Você pode pegar o microfone dela, por favor? O pessoal tá falando que você tá muda. Tá ligado? Tá o on aqui. Alô? Oi? Não? Tá sem som? Vamos compartilhar. A vida é isso, compartilhar. Compartilhar a experiência, compartilhar a vivência, compartilhar o microfone, né? É sobre isso. Então, o que me trouxe aqui, né, foi a arte, a música, foi de onde, né, tivemos contato. E a militância também sobre as minhas questões de gênero enquanto uma pessoa trans. Eu comecei a fazer som, assim, com 15 anos de idade, tive bandas, né, eu vim do rolê do rock, assim. E aí, ao longo dos anos, eu fui me descobrindo, abrindo mais a mente, entendendo sobre poesia, me apaixonei muito pelo rap. Eu já ouvia rap desde criança, assim, mas não com tanto afinco, assim, como depois da fase adulta, assim. Então, o rap foi me aproximando da poesia, me abriu a mente para ouvir samba, MPB, jazz, blues, enfim. E o rap, ele traz muita reflexão, né? Muito conhecimento, questões de causas sociais. Isso foi me aproximando cada vez mais de questões sociais, de militância. E a gente teve no Brasil um grande boom de lutas sociais, né? A partir de 2013, 2014, 2015. Então, fui
aprendendo mesmo e me envolvendo, assim, com questões de pessoas trans, com os direitos da população LGBTQIA+, com as lutas feministas, as lutas antirracistas. Então, fui me aprofundando cada vez mais. Até que, em 2015, eu me entendi mesmo como uma pessoa trans, que eu já sentia isso dentro de mim, mas era algo que era muito, muito, muito escondido, só para mim mesma, sabe? Era muito difícil falar sobre isso, guardei por muito tempo da minha vida. Então, eu comecei esse processo de desconstrução, ao mesmo tempo que eu comecei a gravar minhas primeiras músicas no rap mesmo, 2015, 2016. Então, fui me assumindo e, ao mesmo tempo, fui fazendo esse processo de divulgar minha música, começar, né, a fazer essas apresentações no rap. E essas caminhadas foram me trazendo até aqui. Então, fiz diversos tipos de eventos, shows, e é isso. Sou uma pessoa trans que estou aí na luta, correndo atrás com a minha arte também. E estamos aí. Eu estando na área da saúde, recentemente, né, tem poucos anos que nós começamos a trabalhar com a questão do nome social. Como você disse, né, que foi a partir de 2015 que você se reconhece, eu gostaria de saber como que foi isso para você. Você consegue perceber nos locais onde você chega, se realmente na saúde, os serviços que você utiliza, se você identifica que as pessoas estão tratando de maneira diferente, estão respeitando essa nova legislação. Como que é isso para você? Você identificou? Bom, assim, esporadicamente eu vou atrás de serviços de saúde, né? Felizmente eu tenho uma saúde legal, não preciso ir tanto ao médico, mas teriam questões como, por exemplo, eu precisar fazer um tratamento pelo SUS, um tratamento hormonal, alguma coisa assim, serviços que são garantidos em Constituição para pessoas trans, mas até o momento eu não senti tanta necessidade assim de entrar nesses processos. Então, assim, pelo que eu sei das pessoas que eu conheço, existem acessos aos serviços, sabe? Muitas pessoas são atendidas da forma correta, mas também existem dificuldades. Porque, bom, acredito que, assim, muita gente que é formada na área de medicina e tal, nem tanto exerce a profissão por amor, ou, sonhou em fazer aquilo para ajudar a cuidar das pessoas. Muitas vezes é uma profissão onde quem tem acesso a esse tipo de estudo, a esse tipo de graduação, são pessoas que já vêm de um berço mais privilegiado. Muitas vezes essas pessoas não têm o mínimo de empatia com questões sociais. Você vai num posto de saúde na periferia, você vê, médicos brancos do olho verde atendendo populações pretas e pobres e que, não estão nem aí se você vai morrer ali na fila ou não. Isso acontece muito, a gente sabe. Então, é bem relativo, assim, a questões do serviço de saúde. E uma questão que eu acho bem interessante ainda, falando sobre esse tema, né? Você que hoje, né, se vê, né, passou para nós que é uma mulher trans, eu gostaria de saber de você se nesse período aí de transição, se você sofreu algum tipo de violência física, né, ou até mesmo moral, se tem alguma história que você gostaria, enfim, de contar pra gente. Violência moral, assim, psicológica, na rua, assim, não tem como. Qualquer pessoa trans sofre, qualquer pessoa trans, sabe? Qualquer travesti, a gente sofre mesmo. E, assim, tem a questão muito da passabilidade, né? De você chegar no local, de você frequentar espaços e as pessoas perceberem ou não que você é uma pessoa trans. No meu caso, sim, tem gente que diz que eu acho que eu não tenho nada de passabilidade, assim. Então, qualquer lugar que eu chego, vem uma travesti, ou um pessoal que é mais ignorante ainda, vem um viado, como o pessoal gosta de chamar. Então, assim, eu posso ser maltratada num atendimento, posso ter alguma dificuldade de acesso a algum serviço. E, assim, eu ainda tenho o privilégio da pele branca, né, que é um dos maiores privilégios que existem no planeta. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu converso, ainda mais as pessoas que são pessoas trans, travestis, são pessoas pretas. Então, a violência que elas sofrem não dá nem para mencionar com a minha. A violência que eu sofro é muito pouco perto da delas. Mas eu sofro, sim, discriminação. As pessoas olham para você e julgam a aparência como se o seu caráter dependesse de aparência. Mas, na verdade, quem acha que está colocando o seu caráter em crédito é quem está julgando o próximo. E muitas dessas vezes, essas pessoas que transmitem algum tipo de violência são pessoas com um pensamento mais conservador. E, infelizmente, assim, não é discriminando a fé de ninguém, mas é sobre os padrões estereótipos do cristão, sabe? Então, pessoas, assim,
em grande parte, evangélicas, ou que, tipo, falam de Deus, mas não colocam em prática aquilo que dizem que foi o bem que Jesus fez na Terra, tal. Porque a gente sabe, né? Se você olhar na história, é o que todo mundo diz, tipo, Jesus foi uma pessoa humilde, foi uma pessoa que lutou contra o sistema, lutou contra a religião de sua época, morreu por aquilo. Era uma pessoa que andava com aquelas pessoas que eram discriminadas pela força do Estado de sua época. E você vê pessoas que hoje se dizem seguidoras desse mesmo ser, fazendo tudo o contrário do que ele falou que era para ter feito. Então, tipo assim, há uma grande hipocrisia nisso, né? Sim, sim. E muito legal, para quem não conhece a Anaísa, ela é uma MC. Eu conheci ela no evento de hip hop lá na Zona Leste, né? E ela usa para combater esse tipo de violência o hip hop. Inclusive, as letras dela falam muito sobre isso, né? E é importante, né, a gente trazer, né, para a sociedade, mostrar através das poesias, né, através do hip hop. E assim, o que mais que você usa assim para se defender nesse sentido? Além do rap, né? Além de cantar, além da arte. Pessoalmente, assim, sobre mim, eu tô num processo muito de correr atrás de fazer minha música, minha arte, que é o que eu acredito mesmo, é o que eu amo de coração. E tô num corre de sobrevivência, atrás de grana, atrás de trampo, e a gente vai vivendo dia após dia, sabe? Sobre as minhas armas, as minhas ferramentas, é simplesmente acreditar no que eu faço, acreditar nas pessoas que estão à minha volta, acreditar também no corre dos outros, que não é só sobre mim, sabe? É sobre o coletivo. A gente sempre diz, né? A luta é coletiva. Não existe essa de vencer sozinho. O monstro que nos faz andar para trás, que faz com que nossa vida seja tão difícil, tão árdua, é muito maior, sabe? Então, tipo, é na luta coletiva que a gente se encontra mesmo. Acho que é isso. Eu achei interessante, né, quando ela coloca a questão da população negra, que ela também se reconhece que ela acaba tendo um privilégio, né, pela pele um pouco mais clara. E lembrando, né, que hoje, 13 de maio, é comemorado, né, a falsa abolição. Então, acho que é bem importante a gente estar lembrando sobre isso, né, e com relação também à intolerância religiosa. Então, hoje também é Dia dos Pretos Velhos, então, laroie para todos, axé. É isso aí, gente. E continuando aqui falando sobre o tema violência contra a mulher, a gente fala que a Pétala ela é bem novinha, né? É. Igual eu, bem novinha. E aí, igual nós, né, Pétala? E eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque você, sendo tão jovem, né, já sofreu violência psicológica. Hoje, o que você tem de experiência para poder passar para as outras, até mesmo para as adolescentes, as meninas que estão vindo aí, para que elas não passem pelo que você passou? O que você tem a dizer sobre isso? O que eu acho que é essencial, assim, prestar atenção nos detalhes, né? Às vezes a gente fala assim, ai, caramba, eu recebo tanta atenção, essa atenção é tão boa, como ele me ama. Presta atenção nessa atenção, sabe? Minha mãe também tem atenção e ela não me enforca de atenção. Eu acho que às vezes atenção demais não é uma atenção, é uma privatização. Então, a pessoa sempre querer estar com você, eu passei muito por isso, sempre querer estar com você, saber muito de quem está com você, ficar de olho com quem você fala, como fala. Eu acho que é isso que é o essencial. Prestar muita atenção no que ela diz pra você, tipo, essa roupa não tá legal. Será que é realmente isso ou a pessoa tá tentando te moldar aos poucos? Porque eu sentia muito isso, tipo, às vezes eu colocava uma roupa, eu tava com a autoestima lá em cima, eu não acho que tá bacana. Mas por quê? Porque você vai, aonde você vai chamar atenção, as pessoas vão voltar e olhar pra você. Então, o olhar pra você não era uma coisa bacana, é uma coisa que tem que ser privado. Então, esses detalhes de tipo, não tá me moldando. Tipo, a sua cabeça vai falar muito com você, né? Não, calma, é só uma atenção. E não é bem isso, sabe? É tipo, aonde você tá? Hoje eu comunico às pessoas onde eu tô por questão de segurança, mas tipo, aonde você tá a todo momento, o que você tá fazendo, como você faz, tipo, eu acho que isso que eu fui percebendo que era o extremo, não necessariamente. E aí você vê que a pessoa tá rondando você aos poucos, porque eu acho que se ela começa a te entender melhor como é o seu dia a dia, com quem você tá e como você faz, melhor ela consegue trabalhar a sua forma psicológica. Então, ela consegue ir entrando ali nos seus detalhes e saber, se eu falar isso,
vai afetar ela desse jeito, mas eu vou conseguir o que eu quero. Então, eu acho que é muito disso. E muito legal você falar isso, porque às vezes a gente percebe que a pessoa, ela acaba mudando a personalidade por conta do parceiro. E isso é fato, né? Fala que não, se afasta das amigas, se afasta da rede social. Às vezes a pessoa tinha aquela mania de postar um certo foto lá no seu Instagram e ela acaba dando uma sumida. Ah, mas ele é ciumento, aí ele me ama. Aí ele é apaixonado por mim. E isso acaba levando... Quando você vai ver, aquilo tá maior do que você percebeu. Né? Eu acho que... Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre ciúmes, que é exatamente isso. Eu acho que a forma de assim, acabar um pouco com você psicologicamente é fazer você se privar de você. Como se a pessoa não estivesse privando você, sabe? Que é o que eu acho que acaba acontecendo quando essa pessoa, que ela é possessiva, ela tem muitos ciúmes. Então, o que ela faz? Ela expõe que ela não gosta de tal coisa, mas ela não vai falar pra você, não faça isso. Mas quando você vai fazer, você vai chegar ali e você vai falar... Pô, eu sei que ele não gosta, mas você não percebe que você tá deixando de ser você. Tipo, eu sei que você não gosta que eu saia com muitos homens, mas eles são meus amigos, e eu tenho certeza disso. E se alguma coisa passar desse limite, eu coloco o limite. Só que se você deixar de sair com seus amigos para mostrar para essa pessoa que, pô, ele não gosta, eu não vou incomodar, não, ele tem que entender que esse também é o seu jeito. Porque aí você vai começar a deixar de ser você, e aí você vai virar seu próprio monstro, e aquela pessoa vai parecer que ela não é uma manipuladora. E ela não implantou aquilo na sua cabeça. E a briga de você contra você é muito pior do que você contra qualquer outra pessoa. Sim, eu percebi que a Elaine está prestando bastante atenção no que a Pétala está falando, né? Está concordando com vários pontos. Gostaria de colocar algum ponto, Elaine? Sim, assim... São poucas pessoas, né, que sabem da minha história. Eu sofri violência Não tenho família referente de pai e mãe. Sofri violência na minha adolescência. Eu fui estrupada umas 4 vezes por pessoas diferentes. É difícil. É difícil. Aí você tem que fazer toda uma construção daquilo que você passou. E hoje... eu sinto, assim, esses círculos de mulheres, essas rodas de conversa, me fortaleceram, né? Essa Elaine, que hoje é rapper, que hoje é dançarina, artesã, ainda eu me vejo fraca. Não é fácil, porque eu tenho que visitar minha irmã, na casa terapêutica onde ela mora, e ter que olhar para ela, porque o que a minha irmã passou com o meu pai foi muito difícil, e hoje o jeito que ela está, né? Então, assim, eu vou visitar para ela, eu tenho que me preparar para mim visitar a minha irmã. E não é fácil, porque eu vou ter que lembrar do meu pai, né? E eu também fui violentada, essa única pessoa que se dizia meu parente, que foi meu irmão, um dos abusadores, mora perto de casa. Eu tenho que pegar o metrô, a condução e passar ali perto. Né? E eu tenho que lidar, viver, eu tenho que me acostumar. Porque a vida continua, tem que estar em pé. Eu tenho meu filho autista com uma Drica, amiga, né, família, sabe de toda a minha história, né, agir. Então, eu tenho que permanecer forte, porque é uma luta diária. Eu luto todos os dias. Eu luto todos os dias. Todo dia é luta para mim. Todo dia é luta para me acordar e ter que olhar para o espelho, tomar um café e falar como vai ser hoje, porque eu não tô assim, gente. Eu tenho um filho autista. A Drica acompanhou, agir, e muitas pessoas sabem, então, eles vivem de rotina, os autistas, né, Gi? Então, assim, tem a rotina dele. Eu tenho que ir na reunião da minha irmã no CAPS, de adulto, Itaquera. Eu tenho toda uma luta, laudo médico, essas coisas. Então, assim, e eu, Elaine, mulher? Eu
estou unida com peso duplo, vivemos uma fase muito difícil, hoje estamos bem melhor, mas assim, eu briguei muito, muito. Hoje, eu não admito abaixar a cabeça para homem. Se eu quero colocar meu vestido, minha saia, minha lace, se eu quero estar com meu cabelo curto, as pessoas não têm o direito de... Acho que amor ao próximo, ao outro, aquela pessoa que, se você encontra ela daquela forma, você... Ainda mais eu que já vim com histórico. E, então, eu estou frequentando aqui, ó, que a Drica me indicou, né? E que eu precisava, ela falou, Elaine, vai lá, tal local, perto da sua região. E foi aonde aqui, mulher, virei a página. Mostra aqui para o pessoal dar uma olhadinha, Elaine. É muito bom. Eu frequento na casa Margarida Alves. Aqui, ó, esse informativo fala sobre tudo, violência, como começa, os alertas, os cuidados, como você se cuidar, não se calar, não achar que você foi culpada de ter sido estuprada. Você foi culpada porque você estava indo na padaria, vindo da escola à noite, vindo da igreja. Como assim? Mulher não pode usar saia, mulher não pode usar shorts, batom vermelho, ela é puta. Então, aqui está sendo muito bom, porque eu não sabia que existia a violência patrimonial. E coisas que a gente vive, sabe? E você fala, como assim? Aí eu falei, quê? Violência patrimonial? Como assim? Tanto que aqui no livro tem escrita, aqui, ó, tem um questionário para você responder se você faz parte desse quadro, se o seu companheiro que vive com você, se ele te gosta, ele vai ter que respeitar isso. Elaine, eu gostaria de saber de você, né? É importante para compartilhar, né, com todos que estão assistindo, né, e com as meninas, que muitas coisas nem todo mundo, né, sabe. Quanto tempo você levou para entender, né, que você era vítima, que você era, né, uma pessoa abusada, que encontrou, né, respaldo aí nas políticas públicas, na família, com seus amigos? Como que foi essa trajetória até você chegar onde você está hoje? Bom, dia 7, domingo passado, fiz 50 anos. E hoje as minhas lágrimas... Parabéns. Parabéns. Fiz 50 anos. E eu agradeço a Deus quando eu me olho no espelho, porque eu vejo muitas pessoas que se entregaram e que ainda estão tentando se olhar no espelho, né? E para mim foi difícil, porque eu comecei a me ver, a olhar para mim, ver, perceber tudo isso em questão. Quando eu vi o movimento hip-hop, a música, as poesias, no serviço público, no SUS mesmo, na minha época, não se falava muito também. A gente tinha medo, menina de colégio, o medo de falar para as pessoas, porque eu era julgada só por ser menina de colégio. Menina de colégio que vem preta. Né? Então, assim, foi difícil. Eu só tive consciência quando eu conheci o rap, as rodas de conversa, quando eu comecei a ver outras histórias, que não era só mais na televisão, porque eu conseguia as informações através da televisão, uma coisa outra, mas eu tinha muito medo, muita vergonha, e se falava pouco na minha época, muito pouco. Mas eu entrando no movimento do hip-hop, foi que eu conheci o rap, a música, a dança. Gosto muito de trabalhar a dança corporal, me faz bem caminhar, fazer exercício, mudar a alimentação, para que eu me sinta melhor, mas eu já me culpei por conta de não saber, porque a gente não tem forças, a gente pede, a gente trava quando alguém violenta a gente, e não é fácil. Então, assim, eu culpava minha mãe, não conheci, né? Ela se matou, eu tinha menos de 1 ano. Então, eu só vim acordar quando eu vi os movimentos acontecer. Porque ainda na minha época, lá atrás, Drica, não tinha esse movimento. Na época da Dinadi, da Negrali, tinha, mas não era todo aquele movimento. Eu já estava entrando no hip-hop. Mas, assim, para mim, se conscientizar, cair em si e começar a denunciar, a falar, foi através do hip-hop. O hip-hop
foi o que me trouxe. Por isso que eu falo hip hop salva. Hip hop não é você estar com o cabelo legal, com uma roupa esponjada, pá, eu sou rapper. E dentro do cenário do hip hop, tem muitos e muitos homens que cantam rap por cantar, mas que praticam a violência patrimonial, a moral, que violenta suas mulheres, tem e se calam. E as mulheres passam pano, sabe? Ou finge, tipo assim, não finge, ou se cala. Eu sou esposa do peso duplo, moro com ele, mas tive, sim, as minhas divergências com ele. Tive um tempo que a gente se separou, voltou, e teve que mudar, porque se não fosse, não seria mais. E o P2 também, ele passou coisas assim na vida dele que... Depois, com o tempo, ele falou para mim que assim, não que seja um motivo de uma ofensa, de um empurrão, né? Porque se fosse para me reproduzir as coisas que eu passei, eu seria uma pessoa ruim. E eu passei muita coisa, e nunca que eu descontei as minhas coisas e maltratei alguém, né? Por ter tido problema no passado. Então, assim, os homens dentro do movimento, principalmente da arte, da cultura, da música, do hip-hop, é muito fácil escrever letras bonitas. Mas o seu dia a dia, será que você ajuda a sua mulher a lavar louça? Será que você não reclama para pagar uma conta, que é uma obrigação que você tem? E quando a mulher vai falar, ela é empurrada, ela é xingada, ela é louca, ela é doida, está surtada... Quanto sobra para, além da mulher ter essa questão da violência, porque a gente não pode pegar uma saia, andar de saia, sair com uma roupa mais à vontade, que o cara já vem com o celular no metrô, tá indo assim, só passou isso por causa disso. Então, você fica, nesse horário, você foi com essa roupa, você queria o quê? Então, assim, são vários assuntos, gente. Os homens têm que melhorar com as suas mulheres. As mulheres em si têm os filhos meninos, homens, têm que falar em respeitar as meninas, respeitar as mulheres. Né? Não adianta só a mulher falar em si. A própria mulher, a mãe, a avó, a tia, tem que falar. Não é, sabe, esses caras falar, eu sou homem, eu vou mexer mesmo, é gostosa, é delícia, e aí já esquece que tem a mulher, que tem a filha. Peraí, você vai bater no peito e vai falar que é homem, que está dentro do movimento. Será que é legal você saber do histórico já que a pessoa passou do seu lado? Então, eu acho assim, que foi difícil para mim cair a ficha, mas só caiu a ficha para mim quando eu entrei no movimento hip-hop, mas, de verdade, eu estou com 50, que caiu em si a violência num todo, a patrimonial é recente. Eu falei, Leda, eu vou dar na sua cara, olha para mim no espelho e falo, não, acorda, né? Porque, tipo assim, a gente vive coisas, né? Então, assim, isso... a gente sabe que a gente tem vários órgãos, né, que estão aqui, a gente pode ir atrás dos nossos direitos. Aqui tem muita coisa para se proteger, sabe? A gente não pode fechar os olhos, a gente tem que alertar as mulheres. A Gi falou assim para mim, a gente está para fazer um trabalho, né, Gi? Na quarta-feira, né? Você prefere com o pessoal mais velhos, que estudam à noite, ou fazer a palestra sobre violência na parte da manhã para os adolescentes? Os adolescentes não tem igual. Claro que é os adolescentes. Por quê? Porque eles também estão vindo cedo, estão se descobrindo cedo, seus corpos, estão namorando cedo, estão tendo sexo cedo, estão fazendo... Né? Alguns, às vezes, estão até sendo já violentados, mas não falam dentro das suas casas. Então, é importante alertar os adolescentes, né? Isso é muito importante. E, assim, uma dica, né, para todo mundo que está aqui, para quem não conhece. Então, assim, no site, né, do Ministério Público, nós temos uma cartilha que é disponibilizada, que fala sobre o namoro legal. E lá eles dão dicas, né, para adolescente, para menina, para o menino, para eles entenderem, né, para não achar que isso é comum, que ela pode ser tratada dessa maneira, que ele pode tratá-la dessa maneira, né, para aprender a se respeitar. Então, são pequenas ações, mas, infelizmente, nem todo mundo sabe, tem acesso à internet, mas não usa os recursos, né, que nós temos disponíveis. Então, aí fica a dica. Tá? No site do Ministério Público, nós temos cartilhas sobre o namoro legal voltada para a população aí adolescente. Tá bom? Sim, legal, muito bom. E tem perdão, Gi, em questão, né, que a gente vai fazer esse trabalho
Porém, eu tive que estudar bem, porque vai ser para adolescente, né? Não é para um pessoal adulto. Então, você tem que ter cuidado naquilo que você vai falar, naquilo que você vai apresentar, né? Porque você pode apertar um botão ali também, e é complicado. Mas, assim, é muito difícil. E a minha preocupação, assim, em questão dos adolescentes, é alertar os meninos, que eles não venham ser futuros agressores, futuros estupradores. Por quê? Se pratica muito fácil. Vamos na casa da coleguinha estudar. Aí chega um outro coleguinha, chega outro coleguinha, aí vamos beber alguma coisa. E ali, numa brincadeira, numa bebida, aí a menina, já estava acontecendo casos assim, de fazer a lição na casa do outro, e chega o outro coleguinha, chega o outro, e a menina era estuprada. Aí o menino falava, se você falar, a escola inteira vai saber. Então, ele está cometendo um ato. Então, assim, a gente tem que alertar os nossos jovens, os meninos, né? Porque fica só a menina. Antigamente não anda assim. Tá vendo? Deu motivo. Não pode isso, não pode aquilo. É sempre a menina. A mulher sempre foi cobrada. Não senta com a perna fechada. Isso, e os meninos? O garanhão vai sair para a rua, pode ver pornografia, pode ficar jogando videogame, a menina está lavando a louça. Então, a gente vê que a violência em si, de lá para cá, dos anos atrás, ela vem, né, sobrecarregada sobre isto, né? A mulher sempre, o homem fica de lado e a mulher se cobra muito, e no fim a mulher sofre bastante. Então, acho que é muito importante as mulheres falar com as crianças desde então, sobretudo até por conta dos estupros, a violência, essas coisas, eles têm que saber não mexer nas coisinhas, até porque a tia levantar a sainha da criança. E é isso. É isso mesmo. E a gente estava, inclusive, falando sobre isso quando a gente estava vindo, né? Isso é muito importante. As mães. Eu tenho 2 filhos meninos. Um tem 11 anos, né? O outro tem 4. E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que alertar, tem que orientar, falar sobre a mulher, falar sobre violência. Porque a educação, ela vem de casa. Falar do corpo dela, exatamente. Né? Do corpo dela. Muitas vezes os filhos, eles veem os pais batendo nas mães. A vida inteira a mãe apanha, então ele reproduz. Quando ele é adulto. Então, é importante que nós, mulheres, como mães, de meninos, né, de meninas também, né, mas como a gente está falando no caso de violência contra a mulher, né, a gente enfatiza isso. Dá essa atenção, né, inclusive o meu filho, ele tem 11 anos, né, eu falei, a Anaísa vai ir, a Anaísa é da hora, né. E ele falou assim que a Anaísa canta pra caramba. Ele falou, a Anaísa canta mais do que muitos MC aí de rap, hein? Eu falei, é isso mesmo. E é isso. Eu quero mandar um salve pro pessoal que está em casa. Tem muita gente entrando aqui, mandando um salve pra Pétala. Olha, a Pétala, nossa Obrigada, queridinha gente. aqui. Minha mãe deve estar fazendo uma vaquinha para todo mundo isso entrar. Isso mesmo. Sueli Gomes. Dona Sueli chama todo mundo, é tipo deputado. Um beijo, Sueli, para você. Tem também o Wellington Francisco, né, que tá mandando um beijo. A Anaísa também, o Kido tá aí na live, tá mandando um beijo para você, falou que você tá arrasando. Quero mandar um salve especial para Rosana, nossa amiga, Rosana Reis, lá da Baixada também. Tem uma música que fala sobre esse tema. E é isso, quem puder compartilhar a live aí, a gente agradece demais. No final da live, como eu falei, a Pétala tá doando esse livro aqui, muito especial, para a galera aí que está na live. Amanhã, Dia das Mães, ela está presenteando as mulheres que estão participando aí do chat, viu, gente? É isso mesmo, é isso mesmo. A pétala que precisou ser de ferro. E também a caneca. Então, quem estiver participando aí, interagindo com a gente, já vai entrar automaticamente no sorteio. E é isso. Você gostaria de falar um pouquinho sobre o livro, Pétala? Então, no livro eu realmente falo sobre a minha vida na minha adolescência até então, né? Então, automaticamente eu vou falar da violência que eu sofri. E eu falo que o livro foi um resgate para mim, mas ele acaba sendo um resgate para diversas mulheres, porque quando eu comecei a vender o livro e várias meninas se identificaram com o que eu falei, eu acho que eu atingi o que eu queria atingir. Porque não é sobre ficar feliz por alguém se identificar. Eu jamais vou ficar feliz. Queria que ninguém se identificasse com o que eu escrevi. Mas é sobre elas começarem a enxergar coisas que elas não viam, né? Então, eu acho que expor isso no livro... Eu não falo só da violência em um relacionamento, né? Eu já tive alguns casos no transporte público, que eu acho isso ridículo. Mas a gente acontece, né? A gente tem que levantar e trabalhar. E
é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? A gente tem que sair, a gente estava até conversando hoje, a gente tem que sair de casa com várias munições, sendo que a gente só queria ir trabalhar ou seguir o nosso caminho. E então eu falo aqui de um acontecimento que ocorreu comigo no transporte. E essa poesia para mim é incrível porque homens, quando leram o livro, falaram: cara, eu nunca tinha pensado nisso. E, tipo, às vezes uma mulher que está ali acuada, quieta, é algo que está acontecendo com ela. Então, eu acho isso incrível. Tipo, mostra aí pra nós, Pétala, a gente quer ver, né? Porque ai, ela fala, gente. a gente fica curiosa, né? Curiosa. Ai, gente, eu preciso achar ela aqui. Eu não gravo minhas poesias na minha cabeça, gente, porque eu escrevo demais. Não tô me gabando, mas eu tô falando porque é a minha terapia diária, sabe? Sim, sim. Escrever pra mim é uma terapia diária. Deixa eu encontrar ela aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Não, tudo bem. Eu queria, enquanto você procura aí, eu Pode queria deixar. falar um pouquinho aqui com a Drica a respeito disso, né? A Drica, ela é assistente social, trabalha no hospital, né? Então, ela recebe bastante casos de violência contra a mulher. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Drica. Onde a pessoa pode estar se direcionando? Por exemplo, a pessoa que ela é violentada psicologicamente, né? Às vezes ela está sendo violentada e ela não sabe. Isso acontece muito, né? Moralmente também. Né? Tem aqueles casos que o esposo, o namorado xinga, humilha. Para a pessoa aquilo é normal, né? Ela não entende que ela está sendo violentada. Como que ela deve agir nesse caso? Para que ela entenda, para que ela possa ter aquele estalo e falar assim, peraí. Fala um pouquinho aí para a gente, por gentileza. Então, eu sou funcionária pública, né, da Prefeitura de São Paulo. Então, dentro de São Paulo, atualmente, né, a capital ela é o estado, né, na verdade, que tem um maior número de recursos, entendeu? Contra a violência, né, da mulher. Então, assim, não precisa ser apenas na saúde, tá? Hoje os serviços eles estão ampliando. Agora, com o nosso novo governo, a gente está conseguindo voltar, né, com os investimentos nessas políticas. Então, nós estamos aumentando aí a verba para a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço que funciona no centro de São Paulo, 24 horas por dia. Nos bairros, nós também temos outros serviços que podem acompanhar essas mulheres, independente do tipo de violência. Tá? Os CDCMs, né, os próprios hospitais, né, tentam qualquer tipo de violência que a mulher sofrer, ela pode procurar, primeiramente, um órgão público mais próximo à sua residência, seja um CRAS, seja um CREAS, seja uma UBS, tá? Seja um hospital. E, assim, não é uma coisa fácil, não é porque existe, né, como ela começou a falar, né, no início, das dificuldades. Então, assim, não é todo mundo que, infelizmente, vai conseguir ter acesso ao direito, mesmo estando garantido no papel, porque isso depende muito dos profissionais que estão nos serviços e depende muito da própria vítima, né, como ela vai se portar, se ela vai conseguir, né, chegar até o serviço para solicitar aquele recurso. Drica, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é primordial. Assim, eu moro em outro estado, né? Tipo, município, na verdade. Eu moro no município de Taboão. E várias coisas eu não consigo fazer na Prefeitura de São Paulo, porque eu não sou de lá. Isso também se encaixa para esses programas, tipo, de denúncia, essas coisas? Sim, na verdade, as políticas públicas elas são regionalizadas. Então, estando dentro de Taboão, você precisa utilizar o serviço de Taboão. Porém, a Casa da Mulher Brasileira ela atende todos, independente de onde mora. Perfeito. Né? Então, tem alguns recursos que você pode, sim. E aí, assim, se você se sente mais confortável, né, porque, de repente, né, é um município pequeno, a coisa da vergonha, então você pode utilizar o endereço de outra pessoa, entendeu? Perfeito. E como a questão do boletim de ocorrência, ninguém é obrigado a fazer um boletim de ocorrência para ser atendido. Tá? Então, assim, não precisa. O boletim de ocorrência ele existe para quê? Para dados estatísticos. É importante que a gente saiba, né, o número de pessoas, o número de feminicídios. Então, é importante a gente ir lá e fazer a denúncia. Mas isso não vai restringir o atendimento dela, de jeito nenhum. Então, é importante que você procure um órgão público, de preferência assistente social, se não tiver assistente social, a psicóloga ou gerente do serviço, troca uma ideia, entendeu? De forma individualizada, porque o sigilo ele tem que ser garantido. Tá? Então, é importante que a gente pense dessa maneira. E o profissional daquele serviço, não importa qual, seja educação, seja saúde, seja habitação, seja cultura, o profissional que está lá, ele tem responsabilidade em te encaminhar para um serviço de referência. Perfeito, ótimo. Esclareceu muita coisa.
Mas te perguntando, Drica, quando a gente vai para informações, para buscar, e quando é maltratado, é importante que a gente anote esse funcionário, porque acontece de funcionários não cumprir o seu papel ali dentro e ainda fazer com que a pessoa se sente ruim, né? Assim, se eu for, e já vieram pessoas falar assim para mim, mas eu fui maltratado. Aí eu falo, não, você tem que pegar anotar o nome, a função dela certinho, né? Porque isso não deveria acontecer, né? Porque isso faz com que a pessoa fique mais fechada, porque muitas voltam para casa e desistem, porque ali mesmo, dentro do equipamento, no órgão público que seria competente para ela estar resolvendo o problema dela, ela volta e fala, mas ali aconteceu assim, eu não vou voltar mais. Tira forças dela, nesse caso. Para a denúncia. Exato. É importante fazer a denúncia, tá? No caso, todos os órgãos públicos também existem o serviço de ouvidoria. Então, é importante, assim, quanto mais dados tiver sobre o ocorrido, melhor. Então, tem também a questão do boletim de ocorrência, né, contra o funcionário que praticou, quanto antes, né? Exatamente. Não passar dias, né? E, assim, infelizmente, né, alguns tipos de violência são mais difíceis de você provar, né? Igual a violência psicológica. Entendeu? A violência moral. Mas você sabendo que existe, então por isso que é importante a gente se capacitar, para quando você chegar, você demonstrar que você também tem conhecimento, né? E não deixar que o outro, não é aqui, não é comigo, entendeu? Então, infelizmente, isso acontece. Nós vamos ter muitas barreiras que nos impeçam de acessar os nossos direitos. Então, a gente precisa ter essa força. Então, eu sempre aconselho, chama um amigo, chama uma amiga, vá com alguém, não vá sozinho, tá? É possível fazer o boletim de ocorrência online, não precisa ir direto na delegacia da mulher. Então, aumentou, tá, o número de delegacias, o horário de funcionamento, tá bom? E, assim, dentro do hospital, os serviços que a gente tem. Hoje também, né, na Prefeitura de São Paulo, nós temos os NPVs, que é o Núcleo de Prevenção à Violência. Não é só contra a mulher, mas contra qualquer pessoa, qualquer identidade de gênero, criança, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, trans, não importa. Então, todas as unidades básicas de saúde, todos os hospitais, todos os serviços da rede, eles precisam ter um núcleo de prevenção à violência. Nós conversamos entre a gente. Então, assim, a partir do momento que você deu entrada num serviço de saúde, vou falar da minha área, que é a qual eu entendo melhor. Você não é mais um número, tá? Existe uma notificação para o sistema, e tudo isso é sigiloso. E você começa a fazer parte dos serviços da rede. Você recebe acompanhamento psicológico, social. Caso você precise de um abrigo sigiloso, se estiver correndo risco de morte, a gente encaminha. E aí tem todas essas dificuldades, né? Então, se você fica no hospital até a vaga, né, surgir, mas é importante procurar ajuda, não ficar calado, tentar, né? O medo vai existir. Entendeu? Infelizmente, acontece o feminicídio porque não dá tempo, né, de acessar alguém por vários motivos. Então, é não ficar sozinho, é tentar dividir isso com outra pessoa e buscar. Assim, a gente precisa acreditar. Infelizmente, não são todos os lugares, entendeu, que você vai ter um acolhimento decente. Mas, se a gente não acreditar, se a gente não usar, e se a gente não fizer as denúncias de que não está funcionando, as coisas não vão mudar. Entendeu? Infelizmente, é um exercício só nosso. Acaba sobrando mesmo para a vítima ter que fazer esse movimento, entendeu? É isso mesmo. E as coisas só mudam quando a gente muda. Sim. Tem que partir da gente. Porque muitas vezes a gente que está sofrendo a violência, e o nosso vizinho vai lá e denuncia, o nosso parente vai lá e denuncia. Já vi criança denunciar. E aí, não é nada disso não, foi só uma briguinha. Eu escorreguei e caí. Então tem que vir parte da gente, né? Porque se a gente não muda, as coisas continuam tudo igual. Eu quero falar um pouquinho aqui, que tem bastante coisas aqui no chat, bem legais e interessantes, né? A Nath está falando aqui, Nath Mate, que a live está incrível, só não está mais porque ela não está. Vocês concordam? Concordo. Com certeza, né? Um beijo, Nath. Na próxima, tamo junto aí. Particularmente, como amiga da Nath, eu diria que ela estaria somando muito aqui. Seria uma pessoa essencial e maravilhosa, com certeza. Nath, você é incrível. Eu concordo plenamente. Quem conhece a Nath sabe, né? A Val Serra, Drica, tá mandando um beijo pra você. Beijo, Val. Falou assim, muito obrigada, né, pelos esclarecimentos, né, que tá esclarecendo muitas dúvidas.
E tem o mano aqui, Luan, perguntou como é que faz para adquirir o seu livro. Quem tiver interesse em comprar, como que faz? O Luan é um parceirão. Gente, eu tenho um site, né? O Cantinho da Pétala, para quem quiser estar acessando aí. Mas a forma mais rápida e que as pessoas mais curtem é pelo Instagram. Então, @Pétala de Ferro, é só me chamar lá no chat. Ou no @Cantinho da Pétala, que é a lojinha. E aí a gente consegue deixar tudo personalizado. Entrega, valores, porque também tem um combo com outro livro. E aí vai tudo da conversa. Fiquei curiosa. Será que tá? Perdão. Achei lindo o Cantinho da Pétala. Achei muito foda. Foda mesmo. E eu queria te perguntar, com todo esse histórico, com as coisas que te aconteceu e que te fez hoje, e você hoje escreve seu livro, sucesso, muita axé, muita luz. Muito obrigada. E o que você tira disso tudo, desses acontecimentos? O que a gente estava falando dentro do carro? Que muitas coisas ruins, a gente também adquire coisas boas. Me fala um pouco. Eu acho que vai cair super no tema. Eu acho que a coisa que mais me dá força para ficar continuando é a minha mãe. A dona Sueli, que está aí no chat, ela passou 18 anos num relacionamento muito abusivo. E eu acho que o que me dá mais força é que ela saiu porque ela me ouviu. E assim que ela saiu do relacionamento dela, que eu saí do meu. E nós duas ficamos solteiras juntas e vivemos nossa vida. Olha que legal, gente. Eu acho... Eu vou falar que inveja. Ela é incrível. E ver que ela, tipo, com todo esse tempo de relacionamento, tá namorando agora, tá vivendo o melhor da vida dela. E que ela consegue, não seria eu que não ia conseguir. Então, tipo, eu continuo fazendo as minhas coisas. Eu acho que é isso, a gente encontrar alguma coisa que dá força pra gente. E eu não quero que mulheres passem por isso. Então, eu continuo fazendo as minhas coisas, tendo a minha loja, tendo meu livro, para estar aqui, para estar fazendo alguma coisa com que vá fazer com que mulheres não passem pelo que eu passei. Então, acho que é esse o combustível. A gente tentar alertar outras pessoas. Ou, se não alertar, eu mandei o comunicativo que a gente ia ter essa live e uma pessoa me falou: nossa, eu queria tanto assistir porque eu estou passando por isso agora. E ler coisas assim, a pessoa chegar ao ponto de falar isso é porque ela quer uma ajuda. Porque senão ela não tinha dito nada, ela tinha ignorado e seguido a vida dela. Então, eu acho que é isso, é a gente falar sobre o tema, pôr o dedo na ferida mesmo, para a gente poder ajudar outras mulheres. Então, eu acho que é isso que até é combustível, acho, para todas que estão aqui. É a gente querer ver outras mulheres na melhor fase delas, para não passar pelo que a gente passou. Isso mesmo, e puxando o gatilho aí, né, dando continuidade, a Val falou isso mesmo que você falou, que mulheres empoderam outras mulheres, né? E é isso daqui, essa roda aqui, ela está sendo super importante para cada uma de nós, né? Não só para quem está assistindo, porque a gente está aprendendo, né, onde a gente pode melhorar, né, como que a gente pode estar ajudando a outra, compartilhando, estendendo a nossa mão. Eu quero mandar um salve especial aqui para Tarsila Guerra, né, que é a produtora que trabalha junto comigo. Para Eliana Garcia. Quero aproveitar para falar que essa live aqui, ela é a contrapartida, né, de um projeto nosso chamado As Minas no Mic, que é um projeto de hip hop, né, que foi contemplado pelo PROAC 39, Culturas Negras e Hip Hop de 2022. E é isso, né, e a gente segue aí falando sobre violência contra a mulher, como combater. Eu gostaria de perguntar para a Nath, como que, se você já passou por isso, e se já, como que você enfrenta, se você já teve um relacionamento abusivo sendo uma mulher trans? Felizmente, não. Eu tenho um grande privilégio de nunca ter sofrido nenhum tipo de violência e abuso, assim, sexual, físico. Nesse ponto, nessa questão, assim, eu sou muito privilegiada com isso. E é muito doloroso também saber e ouvir aqui das irmãs aqui que isso, na verdade, é muito, mas muito mais comum do que é noticiado, do que é relatado, do que é conversado, do que é passado para frente, do que é vingado, do que é feito à justiça. Depois que eu comecei a me assumir, a conhecer mais pessoas LGBT, a entender e me inserir mais em todas as lutas sociais, é muito absurdo ver como, hoje em dia,
no mínimo metade dos seres humanos que eu conheço passaram por algum abuso, por algum tipo de violência, seja sexual ou psicológico, ou uma opressão mesmo, sabe? Tipo, às vezes um pai violento, sabe? E as pessoas trans, pessoas travestis, olha, sinceramente, eu acredito que pelo menos uns 80% das travestis sofreram violência. A gente sabe que as travestis, as mulheres trans, a maior parcela delas estão na prostituição, estão na rua, e não por escolha própria. Claro, uma ou outra, tipo assim, realmente tipo, quis aquilo pra vida dela, por exemplo. Tipo assim, não, sei lá, fui, me identifiquei e não pretendo sair daqui, pra mim tá tudo bem. Mas a grande maioria não. A grande maioria saiu de casa ainda menor de idade, passou por violências físicas, morais, psicológicas. Expulsa, né, pelas famílias. Expulsa pela família. E aí, como que você sai de casa sem ter uma renda, sendo menor de idade, sem ter idade para um emprego formal, sem ter se preparado ou se capacitado para um mercado de trabalho? São Paulo é um dos estados, e a Grande São Paulo é uma das maiores cidades de toda a América Latina, e acredito que seja onde há a maior concentração de pessoas em situação de prostituição da América Latina toda, não só o Brasil. E eu conheço meninas que fizeram ponto ou fazem ponto na rua, não trabalhando só com os corpos, por exemplo, de repente num site, ou atendendo num local próprio, mas na rua, ali, prontas para tomar um tiro, para sofrer uma violência, como 2 travestis que eu já conheci que perderam suas vidas enquanto estavam ali fazendo seu trabalho, fazendo sua sobrevivência ali. E se você for ver, tem meninas que saem de todos os lugares. Eu conheci meninas do Maranhão, do Pará, e é isso. Muitas delas não tiveram apoio da família para poder ter uma vida estável, segura. A maioria delas realmente tipo tá ali numa situação de sobrevivência e de marginalização, né? A marginalização que é sofrer essa opressão do Estado, de não ter um acolhimento, de não poder ter algum tipo de assistência, de não poder ser redirecionada para outros meios de vivência, não ter outra perspectiva de vida, meio que sentir que ali é tudo que o mundo tem a oferecer para elas, sabe? E isso é muito, muito forte, muito doloroso, e é horrível saber o quanto a maioria das pessoas que a gente conhece, das mulheres, principalmente das mulheres periféricas, principalmente das mulheres pretas, quanto mais preta, tipo, mais violência possivelmente deve ter sofrido, sabe? E no caso dos corpos trans, a situação de violência, de marginalização é extrema. Pessoas trans não são bem vistas em local nenhum. Hoje, a partir do avanço das pautas, dos movimentos sociais, algumas pessoas entraram nos campos políticos e estão lá tentando nos representar, tentando conquistar leis para pessoas como nós. Hoje você vê uma vereadora, uma deputada trans, você não via. Até pouco tempo atrás você não via uma pessoa indígena também lutando pelo poder, e essa terra toda é indígena. Toda o que chamam de América, como as pessoas que são dos povos originários, as pessoas indígenas chamam hoje, que é Abya Yala, que é uma nomenclatura indígena, não vou saber explicar exatamente agora, para substituir o termo América, porque vem de Américo, né, que foi um explorador dessas terras. Então, chamam de Abya Yala. Então, todo esse território que é Abya Yala, que seria América do Sul, América do Norte inteira, tudo isso era território indígena. Então, a gente pode considerar que todas essas terras foram colonizadas, destruídas, violentadas, abusadas, escravizadas, mortas, e hoje são capitais dominadas por pessoas brancas que lucram acima de tudo, que destroem a natureza, que destroem a vida das pessoas que precisam de assistência. E você vê que tudo é em nome de poder, ganância, e tudo tá ligado ao machismo, sabe? Quem tá no poder são homens brancos. E isso é milenar já, é milenar. Sei lá, 5.000 anos atrás, talvez o maior império do mundo fosse o Egito, que era um povo preto. Se você pegar de 2.000, 2.500 anos para trás até hoje, os impérios de predominância, assim, de dominância global, são impérios de homens brancos, né? Como foi Roma,
e hoje está lá. A Itália é uma superpotência, a França é uma superpotência, a Inglaterra, todos eles lucraram através da exploração de outros povos, de outros corpos. E esses impérios são dominados por homens. Então, tipo, a gente vê a violência contra a mulher, a violência contra a pessoa LGBT, todas essas opressões que a gente sofre, que a gente passa, como é difícil conquistar uma lei que nos garante um pouco de acessibilidade, um pouco de dignidade que seja. Tudo isso é regido por um sistema opressor masculino. Tá tudo relacionado ao machismo, sabe? Então, a luta da mulher é contra o machismo, a luta das pessoas LGBT, a luta dos povos originários, a luta preta, é tudo contra um machismo branco, sabe? Que está lá no poder, dominando tudo, e estamos aqui vivendo à margem disso, tentando conquistar um pouco de espaço, tentando fazer poesia, tentando empoderar e juntar com outras manas, com outras pessoas que estão nos movimentos. E acredito que a gente está participando agora de um processo de mudança como antes nunca visto na história, né? A gente nunca viu tanto antes pautas sociais, as nossas causas em tanta evidência, sabe? O movimento hip-hop cresceu muito, e o movimento hip-hop é um movimento de consciência de classe, um movimento de luta, um movimento de arte e cultura, que começou para tirar aquelas pessoas da violência, da marginalidade, e hoje está aí, sabe? O hip-hop é uma das maiores forças de mudança social que existem, por isso que eu amo, e abrange todas essas nossas lutas e causas, e estamos aí caminhando, né, para tentar mudar o máximo que a gente puder essa realidade. Sim. Você disse que, né, felizmente, você não passou por nenhum tipo, né, de violência nesse sentido. Então, gostaria de te perguntar da parte trabalhista, né, porque nós sabemos que ainda hoje a mulher ganha menos que os homens. E aí, quando a gente fala, né, a gente acabou falando um pouco mais sobre a violência hétero, né? Acredito que os relacionamentos aqui, a gente, né, e ela trouxe esse outro lado que, felizmente, ela não passou. Então, vou falar agora, então, a questão trabalhista. Como que é isso? Você acredita que as pessoas trans, LGBTQIA+, elas são empurradas, né, para essa marginalização, de ser profissional do sexo por conta dessa falta de oportunidade no trabalho formal? E você, além da arte, né, que eu sei que você é autônoma, trabalha com arte, como que foi isso, a sua chegada, né, no hip-hop? Você sofreu esse tipo de preconceito? Quando você procura outras áreas, como que é isso para você, a questão do mercado de trabalho e o preconceito que existe? A questão do mercado de trabalho, obviamente, com certeza a gente sabe que há ali o machismo, a homofobia, a transfobia, é excludente, sim. É excludente para todos os tipos de corpos dissidentes. Dissidentes são os que fogem do padrão, o padrão de predominância ali, né? Então, a gente também está discutindo agora ainda a questão das mulheres receberem o mesmo que os homens. Ter o mesmo tipo de dignidade para exercer o mesmo tipo de função, tendo o mesmo tipo de capacidade intelectual e o mesmo tipo de currículo para executar o mesmo tipo de atividade. A gente ainda está brigando por causa disso. Um corpo trans, uma pessoa que não só decide ou escolhe, porque assim, a questão de essência que está dentro da gente, a gente não tem como mudar. O que a gente é por dentro, a gente é por dentro. A pessoa trans, ela só externaliza isso para fora. Então, ninguém é trans porque quer, a gente não escolhe. É impossível você escolher sofrer uma vida de violência porque você quer, você escolheu aquilo, sabe? Para mim, que fui criada para ser um cara, seria muito mais fácil eu ter continuado naquela vida. Tipo, eu tinha ali meus privilégios, eu tinha ali o meu conforto, e mesmo assim, com toda uma certa estabilidade e segurança, eu arrisquei. Arrisquei viver o que eu sentia. Desde então, tenho superado algumas barreiras e estou continuando aí, tentando ser o mais firme e forte possível. Nem sempre a gente é também, né? Então, assim, o mercado de trabalho para pessoas trans é muito complicado porque, primeiramente, para você chegar no mercado de trabalho com uma certa qualificação, você tem que ter tido uma oportunidade. Ou você tem que ter tido um apoio familiar, ter tido renda, né, dinheiro para poder estudar de uma melhor forma, sei lá, ter frequentado escola particular ou ter conseguido pagar cursos, né, para chegar ali na universidade com uma nota boa, se manter na universidade também, porque não é fácil você passar anos da sua vida estudando com fome, é bem complicado, né? Quando você, vamos supor, uma pessoa trans que está na prostituição, é muito difícil dela fazer ali a sua batalha e ainda, tipo, conseguir ter psicológico para estudar. Muitas delas nem conseguiram terminar o ensino médio, né? Muitas expulsas de casa antes mesmo de conseguir terminar a escola. Então fica meio complicado. Aí você vê, tipo, para mulheres trans e travestis, aí fala, tipo, se não for ser
prostituta, o que te sobra é o quê? Salão de beleza. Nem todo mundo quer ser cabeleireiro. Nem todo mundo e vai ter que se manter nesse estereótipo, tipo assim, você é travesti, você pode ser cabeleireira, você não precisa ser garota de programa, tipo, mas ela quer ser cabeleireira, sabe? E se ela quiser, tipo, trabalhar num fórum? E se ela quiser trabalhar, tipo, se ela quiser ser chefe de cozinha? E se ela quiser fazer outra coisa? Se ela quiser estudar jornalismo, sabe? Como que ela vai ingressar e, tipo, quebrar essas barreiras de violência que ela passou na vida para poder chegar e ter acesso à oportunidade para conquistar aquele espaço? Para muita gente isso parece simples, porque já nasceu podendo, sabe? Mas para a maioria dessas pessoas que estão em situação de marginalidade, não. É muito complicado. É complicado você batalhar com fome, é complicado você sobreviver quando toda uma estrutura social está tentando fazer você morrer. Porque é isso. Você está ali na marginalidade, você é um corpo que não é bem aceito, não é bem visto. Você corre o risco o tempo todo de sofrer uma violência, de sofrer um assassinato. Então, tipo, não é simples. O mercado de trabalho realmente é muito complexo. Felizmente, a gente tem pessoas trans que estão aí na luta, batalhando, superando e estão alcançando esses espaços. A gente vê muitas pessoas trans que estão nos campos políticos, isso é muito legal. E, aos poucos, a gente vai conquistando e mudando essas coisas, né? Sim. Eu queria falar com você. Tem uma pergunta aqui no chat, Naísa. Aproveitando que você já está com a fala, né? E daqui a pouco eu falo sobre minha relação com o rap também. Ah, sim. A Val falou que a sua fala ela é muito potente e necessária. Está muito agradecida. Falou gratidão. E a Grace, né, implementando o que ela falou, a Grace perguntou o seguinte: como foi a sua aceitação dentro do hip hop? Porque sabemos que não é fácil, é desafiador. O hip hop nós temos aí muito preconceito, temos homofobia. Foi por conta disso que hoje nós temos as minas no mic, né, que um dos maiores objetivos nossos é dar visibilidade para mulheres trans dentro do hip hop, né? E, inclusive, eu quero agradecer a todas as meninas que estão mandando mensagem aí para a gente tem recebido bastante mensagem, né? Mandando material de trabalho, meninas trans do rap, não conhecia muitas, né? E agora está aparecendo bastante, estou muito feliz. Continuem mandando, gente. E aí você pode responder. Val e Grace, obrigada aí pela atenção. Então, o hip hop, assim, pra mim, eu cresci ouvindo rock mesmo, cresci ouvindo algumas coisas do MPB, cresci, assim, a minha mãe gostava do Raul Seixas ao Pink Floyd, o meu pai gostava do Ramones ao Martinho da Vila. Então, eu cresci ouvindo muita música mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho na minha infância, na minha memória, que é muito feliz pra mim, porque eu sou apaixonada por música desde criança. E quando eu era criança, meus primeiros contatos com o rap, com o hip hop, o cunhado do meu pai, né, irmão da minha madrasta, ele curtia muito rap antigamente. Quando eu era criança, hoje ele mudou, é uma pessoa bem diferente. Mas assim, naquela época, eu lembro de mim, criancinha, talvez com 8 anos de idade, 9 anos de idade, e ele me colocava para sentar e colocou uma fita tô ouvindo alguém me chamar do Racionais para ouvir e falou: escuta essa história aqui, ó, escuta. E eu lembro de mim ouvindo toda aquela narrativa ali, as cenas do crime, tudo aquilo, e, tipo, passando um filme na minha cabeça, assim, é como se, tipo, eu tivesse entendido que aquela música não era só um som, que aquilo ali parecia uma crônica, assim, era uma coisa muito impactante, muito forte. E, tipo, cresci sempre de vila, assim, né, e sempre tive amizade com os meninos, o pessoal que curtia rap, então sempre ouvi junto. E quando eu era criança também, uma vez meu pai comprou um rádio, um toca-CD para o carro dele usado. Aí ele instalou no carro. Quando ele deu play a primeira vez, dentro do rádio tinha o Dinamite 98. E eu ouvi aquele disco, eu ouvi aquele CD até ele ficar todo manchado, assim, sabe quando o CD gasta? Então, Tupac ali, Bonnie Tugs, tudo aquilo eu já ouvia desde criança. Então, eu sempre gostei muito do rap. Aí na minha adolescência, assim, tipo, o pessoal curtindo Sabotagem, eu curtia junto. E por aí vai, né? O sucesso dos Black Charm de 2005, 2004, acompanhei muito isso. E aí, lá para 2009, 2010, eu tive uma namorada. E ela era muito do rap mesmo. Ela colocava para mim ver o DVD do Mil Trutas, Mil Tretas, do Racionais. Mostrava várias coisas para mim, muita música preta. Então, aprendi muito com ela, assim. E ela me emprestou um CD uma vez, que era uma coletiva, que era do Espaço Soma. Era uma coletiva de músicas diversas. E dentro dessa coletiva tinha a música do Emicida,
que era Para Não Ter Tempo Ruim. Essa música eu achei muito forte, muito forte. Ela me pegou de um jeito muito... que, assim, tocou na sensibilidade, assim, sabe? Parece que eu... Tipo, claro, ali uma narração de uma pessoa preta sofrendo vários tipos de violência e opressão que eu não sofria, mas aquilo me sensibilizou. E quando eu fui atrás ouvir, aí, tipo, ouvi Emicida e gostei, aí comecei a ir atrás. Quando eu vi, eu tava, tipo, pirando no rap demais, assim, ele tomou conta de mim, e quando eu menos esperava, eu já tava, tipo, escrevendo versos, e isso eu fui levando. Então, tipo, comecei a escrever um rap ali com 19 para 20 anos, e com 24, 25 para 26 anos que eu comecei a me assumir, e eu comecei a, tipo, executar o rap mesmo, tipo, querer gravar, entrar em contato com o pessoal que fazia beat, querer fazer os beats, querer fazer o som, sabe? Porque até então eu tava muito no rolê de bandas ainda, tentando fazer bandas funcionarem, mas é muito complicado, né? Então eu comecei a fazer rap ali, tipo, fazer mesmo assim, de ir pro estúdio, de gravar, de correr atrás disso, com 26 anos, assim. E enquanto eu me assumia, eu estava ali começando a fazer minhas primeiras apresentações. Nesse meio, eu ainda era muito inclusa no rolê, assim, tipo, andava muito com os caras. Pra quem não sabe ou não entende, chamamos pessoas que não são trans de pessoas cis, pessoas cisgênero. Isso não é invenção do movimento trans. O cisgênero é uma nomenclatura científica, que lá, quando a gente fala das células, a célula transgênero é a célula que se modifica. É a célula que se altera, ela muda, ela está em mudança, em evolução. Por isso que pessoas trans são pessoas trans, que transicionamos, né, fazemos essa transição. E cisgênero seriam células que não se modificam, que não se alteram, que estão ali, né, no seu local, já se encontraram, digamos assim. Então, a pessoa trans é aquela que transiciona, que muda, né, que se altera, que se modifica, e a pessoa cis é aquela pessoa que se identifica como do nascimento mesmo. Por exemplo, você chamada de Giovana, nasceu Giovana, foi tratada como mulher, e assim você se sente, você se é, né? A pessoa trans é aquela que se sente diferente e quer alterar aquilo em si, quer representar aquilo que ela sente por dentro, né? E é isso. Então, comecei a fazer rap ali, comecei a me apresentar minhas letras, minhas poesias, andando ainda muito com os caras e começando a conhecer mais mesmo, assim, as pessoas que são LGBT e tal. Houve uma ruptura, assim, porque de primeira, assim, quando a gente começa a se assumir, as pessoas que a gente gosta, muitas vezes elas não vão, tipo, nos discriminar na cara, dura, e na hora falar, tipo, credo, sai de perto de mim, nunca mais quero falar com você. Muitas vezes elas vão falar, não, beleza, seja feliz, tal, te apoio, da hora. Aí eu comecei a externalizar aquilo. Para quem tinha uma aparência dita masculina, eu comecei a, tipo, externalizar minha feminilidade. Comecei a aparecer com uma leg, com um brinco, pintar as unhas, fui mudando, fui tendo jeitos mais femininos, fui assumindo a minha personalidade, que é o que eu sempre senti por dentro que eu era, mas eu não tinha coragem de me assumir, porque eu sabia que eu sofreria violências por isso. Então, quando você começa a externalizar e começa a ser vista daquela forma, aí já começa a mudar. As coisas mudam, amizades mudam, pessoas mudam. Às vezes, pessoas se revelam também. Então, tipo, não estou dizendo que todo mundo que passou pela minha vida ou todo mundo que viveu comigo naquele momento eram pessoas ruins. Mas acontece, sim, de, tipo, as pessoas não entenderem ou, tipo, não quererem estar ali, não quererem participar daquilo. Então, fui vendo meus amigos sumindo, parando de me ligar, parando de se importar, parando de querer estar presente. E eu comecei a sentir muita sensibilidade, muita coisa acontecendo na minha vida. Então, tipo, comecei a ficar uma pessoa, tipo, sensível. Aconteceram diversas situações em que eu não me senti bem. Então, fui parando de procurar as pessoas e eu vi que, tipo, muitas delas foram parando de me procurar também, como se, tipo, a minha presença já não fosse mais tão importante. E nesse mesmo tempo, enquanto eu estava me assumindo, eu comecei a ir atrás dos rolês onde pessoas como eu estavam indo. E eu descobri que no meio das pessoas LGBT, no meio das travestis, no meio das lésbicas, no meio das gays, no meio de toda a galera, assim, que, tipo, tá indo contra essa normalidade de gênero e de sexualidade, pessoas que estão em busca de serem livres, eu descobri que o rap estava ali também. E eu não... Pra mim, é como se eu não imaginasse. Parece que o rap era uma coisa de gente heterossexual, sabe? Tipo, que uma pessoa que não poderia se encaixar. Tanto que quando eu comecei a me assumir, eu falei, caralho, será que eu vou ser a primeira pessoa trans a fazer rap? Quando eu fui ver... quando eu fui ver, eu era um neném perto de gigantes, assim. Meu, ali eu conheci Mona Brutal,
que ela é uma representante fortíssima do rolê. Conheci o Júpiter, que é um homem trans que participa do grupo Rap Plus Size. Então, eu tive troca com muitas pessoas que me ensinaram demais. Eu sou muito grata, tipo, ao movimento hip hop, principalmente o movimento hip hop LGBTQIAP+, pessoas que não são pessoas cis, hétero, que estão nesse rolê, e pessoas cis, hétero, que são massa também, que estão no corre também, que entendem que nossa luta é importante sim, sabe? Então, é isso. Aí, desde 2018, eu lancei minhas primeiras músicas, lancei o primeiro clipe, e fui trocando ali com amizades, com pessoas que fortalecem, sabe? E tô aí, vivo o movimento hip hop, felizmente o hip hop tá dentro de mim. Apesar do meu rap ser um rap, tipo, mais trap, ter mais influência de rock, mas é isso, as minhas letras são sobre as nossas lutas, são sobre as nossas vivências, nossos anseios, onde a gente quer chegar, onde a gente se vê, e acredito que é isso. Você conhece a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop? Conheço pessoas que estão lá dentro, pessoas muito legais também. Legal, porque foi aonde eu me encontrei, né, enquanto mulher no hip hop, Quinto Elemento, e encontrei muitas assistentes sociais. Então, foi uma coisa assim muito legal. Então, para quem não conhece, pode visitar as páginas, conhecer, porque eu penso que é uma luta, né, não só das mulheres, mas que é um movimento que aceita qualquer pessoa, né, diferente, infelizmente, ainda do nosso hip hop aí, que é bem machista, né? E só uma coisa interessante, a nível de curiosidade, para quem não sabe, né, que o movimento LGBT ele iniciou nos Estados Unidos e veio se espalhando, né? E aí passou a ser LGBTQIA+, por quê? Devido às ilimitadas orientações sexuais e de identidade de gênero que existe, né? Então, agradeço aí pela explicação, porque, infelizmente, né, acho que quem não está no meio, a gente não sabe, né, muita coisa, e a gente precisa, porque não tem como eu tratá-la com respeito se eu não conhecer a sua história, se eu não me identificar e se eu não respeitar, né, e deixar que você possa ser quem você quiser. Então... igual a gente fala sobre racismo, não adianta você só não ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que lutar contra o racismo. Igual eu já vi, tipo, o Mano Brown falando, por exemplo, que... como que ele falou? Que, tipo, se você é branco, então o racismo é um problema seu, sim, porque quem se beneficia do racismo, sabe? É a pessoa branca, é a pessoa que tem a cor da pele do privilégio, né? Então, tipo, sobre as questões LGBT também, não adianta só olhar, tipo, falar, ai... gayzinho ali e tal, tipo, ai, a travesti, tá, beleza. Não é só porque você não bate na travesti que você não vai ser uma pessoa violenta de alguma outra forma, sabe? Então, tipo, se você acredita na diversidade, se você acredita no respeito, na empatia, isso tem que ser pra todo mundo. Então, tipo, todo mundo que é marginalizado, oprimido, violentado, todo mundo tem que ter o seu local ali de respeito, sabe? Então, tipo, ai, já aconteceu muito de pessoas chegarem em mim e falar, tipo, ah, mas eu não entendo esse negócio de ser trans. Tipo, falando, bom, o Google tá aí hoje, né? Tipo, se interessa, então, sabe? Tipo assim, a pessoa me tem como uma pessoa querida, mas, tipo, não faz um mínimo de esforço pra entender um pouquinho de como é a vivência de uma pessoa trans. Não sou só eu. Ela, de repente, tá me conhecendo ali, mas daqui a pouco ela vai conhecer outras pessoas trans, sabe? Então, tipo, legal se interessar um pouco, sabe? É isso mesmo. O pessoal tá interagindo bastante aqui, né, no chat. Rafaela Dumont, grande salve para você. Obrigada aí pela presença. A Val tá mandando várias aqui, hein? A Val tá arrasando. Ela tá perguntando aqui se nós, né, acreditamos que a predominância masculina no hip hop deixará de existir algum dia. Pode responder, Petra, por gentileza? Eu acho que... Será que já é predominante ou é porque eles estão mais na cena? Eu acho que é isso, sabe? A visibilidade é de um homem, tipo... A gente ainda é abertura de show, ou só um simples fechamento. Back vocal. Exatamente. É isso, entendeu? Produtora. Tipo, tem muito homem. Eu vejo muito isso, viu? Tem muito homem que tem uma moça agora na gravadora dele porque é legal, passa... Pô, é a cota. Exatamente, exatamente. Então, eu não sei se é a maioria já, mas eu acho que é porque eles têm a maior visibilidade ainda. Então, é por isso que eu amo as minas no mic, porque é isso. Então, a gente precisa criar a nossa visibilidade também. Então, as mulheres vão ter visibilidade. Eu acho que a gente tem que se abraçar. Deixar de consumir um pouco do conteúdo masculino e consumir o feminino. Quantas mulheres você tem na sua playlist? Quantas mulheres trans você escuta na sua playlist? Tipo, esses dias eu abri uma caixinha dessa e mal me responderam, porque
não sabem, mas a gente sabe nomes famosos, incríveis de homens por aí. Mas não necessariamente tem que ser assim, né? Então, acho que tem que começar pela gente também. Levar isso para os homens das nossas casas e falar... Hoje, o meu tio, eu entro na casa dele e ele tá escutando 1000 mulheres no rádio dele. Porque eu cheguei e falei, ó... Hoje seria legal você escutar isso aqui. É uma pessoa que canta muito. E, então, acho que é isso que a gente deveria fazer também. Vamos expor nosso conteúdo, vamos pôr para as pessoas escutarem também. Vamos espalhar isso, sabe? Eu acho que se a gente virar a carinha que mais aparece nos stories, vão começar a consumir a gente, sabe? Porque, infelizmente, é esse nosso portal de visibilidade hoje em dia, entendeu? Então, infelizmente, eles são os mais vistos, os mais ouvidos, os mais famosos. Mas existe muita mulher e eu acho que a gente tem que pôr aí a prova. Eu acho que a gente tem que tomar o que é nosso, certo? É meter o pé na porta, quebrar a janela, tirar os tetos, derrubar os muros, porque é isso. A gente tem que... Eu falo isso por quê? Porque eu, dentro do movimento hip-hop, lá atrás... Elaine, você quer... Eu, fissurada em hip-hop, descobrindo hip-hop, e o hip-hop abraçou toda essa minha história triste, né? E me vi forte, mas, assim, os caras falavam, então, tem como a gente ficar? E era a época que a gente comprava base na galeria. Você ia lá, comprava o CDzinho de base e ficava ouvindo lá. Depois você... Então, tanto é que quando você ia cantar em algum lugar, sempre tinha alguém que tinha feito música em cima daquela mesma base, né? Então, para você não passar por isso, então, às vezes... teve algumas coisas que eu passei no passado. Então, aí, Preta, tem como a gente ficar? Oi? Então, eu deixei de fazer muitos trabalhos em questão disso, porque eu falei, não, eu já estava naquela situação vulnerável de histórico familiar triste, né? Tanto que até hoje eu uso sempre saia ou vestido com shorts. Eu não me sinto à vontade. É uma coisa, estou aprendendo devagar agora, agir sem querer, né? Que eu falei para você que eu estou quebrando o tabu agora, estou começando a pegar Uber sozinho, que era uma dificuldade que a Drica sabe que eu tenho. E em questão do homem dentro do hip-hop, ele, por conta disso tudo, você fala, tá ali, mas vai ali, o homem está agindo ali, mas dentro do hip-hop está assim também. Onde que muda? O que muda? É você que muda. E teve uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que entrou no meu MSN lá e falou, aí, Preta, tem como você cantar? O que você quer? Fiquei esperando para ver qual é que é. Não teve convite, nada disso não, né? Mas a questão é, não, está fazendo um movimento de mulheres e cantar, você vai pagar minha condução, vai ter lanche? Como que vai ser? Porque até onde você sabe, eu sou dona do lar, eu tenho um filho autista, e como que vai ficar? Então, assim, a gente vê homens fazendo um movimento, querendo trazer mulheres no movimento, mas não tem nem a sensibilidade de ser gentil, de saber das condições, como que você vai chegar. Então, eu estou saindo da minha casa para ir num evento para me representar o hip-hop. Lá, o cara convidou um monte de mulheres para ir cantar, sem saber se meu celular... se eu vou ser assaltado, se me acontecer alguma coisa no caminho, será que valeu a pena? Se ele não teve a tendência, assim, a ciência de saber, da minha situação ele não quis saber, mas ele quis fazer um movimento para chamar macho. Então, a gente tem que ficar atenta até onde que vai tudo isso. Então, tem pessoas que, dentro do movimento hip-hop, eu, com peso duplo, já tive várias situações. Quem sabe eu não tenho que esconder nada de ninguém. E que eu me senti, assim, oprimida, ou, em questão de, mas você estava ali naquele cartaz e eu. Então, assim, eu não tenho que... a real é a gente tem que colocar em pauta essas coisas, que os homens têm que entender que as mulheres têm o direito de ir e vir. No hip-hop, quer fazer um clipe de vestido, de saia, ou por que não? Então, assim, as mulheres têm que ter voz. A gente não pode depender de homem para nada. As mulheres podem tudo.
tudo, tudo, tudo. Então, assim, eu tive a Drica, a Deise Abrantes, o coletivo Cenário Sem Disfarce, Nádia Castilho, as meninas, assim, que o que eu sou, essa Elaine Cabral, eu devo a cada uma de vocês. Porque eu era muito ali, ó. Então, tipo, eu ouvia muito, sabe? O homem, tipo, pá! Como que fala esse símbolo aqui? Que eu esqueci. Ó, gente, ó, eu atraindo hip hop. O tem crê, que eu sou não sei quem, que eu sou não sei quem. Opa! Bora lá. Vê quem é você dentro da sua casa, dentro do movimento, dentro daquilo que você faz, que você escreve, porque você tem que estar de verdade. Então, eu acho assim que a gente tem que tomar o que é nosso. Independente de eles gostarem ou não, a gente não esperar. E esse movimento, as minas no mic, esse encontro aqui, é top. Entendeu? A gente tem que fazer isso. A gente tem que meter a cara e vir se unir e não esperar, não. E tomar o que é nosso não é competir e não é Não tomar o competir. lugar de ninguém. Sim. Cabe para todos, gente. Tem Sim, espaço para todo com mundo, né? É certeza. uma questão de empatia. Sim. E algo que infelizmente acontece também é que nós mulheres muitas vezes não temos sororidade. É muito bonito falar, tá na moda, só que será que tem mesmo? Então, assim, a gente se veste para a gente ou para outra mulher? Então é importante a gente começar a refletir também sobre os nossos atos e quando for falar do machismo, do feminismo, que o feminismo ele não é contra o machismo, não é isso. A Sim. proposta é outra. Então, tomar cuidado com os conceitos, que as palavras são bem bonitinhas, mas tem que saber aonde colocar, porque mas não é bem por aí. Sim, e eu passei por situações assim em estúdio, que, tipo assim, né? Falar meio fechado. Não, mas fulana tem mais voz, mas fulana canta melhor. E eu sempre ficava de trás. Fulana tem a voz melhor para fazer o refrão. Mulher, fulana é isso. As pessoas sabem do que eu estou falando. Algumas delas, né? Até uma delas está aí, já sabe. E a questão é essa. O seu agudo é fraco. Você não tem a voz potente, você não é... O teu é agudo. E da fulana é grave. Aí eu comecei a me posicionar, que foi uma daquelas músicas que eu falo... chama, chama, sou a dama, a prostituta sem véu que caiu do céu... E não, tem que ser o grave, porque fulano... Não, vai ser o agudo, a letra é minha, a música é minha. E ficou o refrão com a minha voz. E é isso que a gente tem que fazer acontecer. Há Isso espaço mesmo, para todo mundo. ocupar o espaço que é nós. Então, gente, a gente vai encaminhando para o final, que a gente conversa. Já estamos chegando quase nas 2 horas, né? Passamos Tá a 1h30. muito bom. E eu gostaria que cada uma falasse, né? Aí... quisesse, né, aí no final, sobre esse tema tão importante, violência contra a mulher, como combater. E super importante esse momento aqui, a união do social com o cultural. Né? Falamos de violência, falamos de hip hop, conhecemos um pouquinho da história de cada uma, né? A Drica orientou. Quero agradecer a todas, a cada uma de coração. E sobre o sorteio ainda está rolando. Todo mundo que comentou e que ainda dá tempo de comentar, nós faremos o sorteio. E vamos colocar onde, Pétala? A gente pode colocar no Instagram o resultado? Pode ser. A gente Tá. coloca nos 2 Instagram. Tanto o meu quanto das minas no Mike, né? Isso, @as Perfeito. mina no Mike e @pétala de ferro, Isso né? aí. E aí é isso. Gostaria de falar alguma coisa? Queria que você lesse, né, a poesia, né? Você conseguiu encontrar, que fala sobre o tema. E mandasse o salve, um beijo para quem você quiser, para a gente já... Então vamos lá, antes da poesia eu já quero mandar um beijo para minha mãe, né? Incrível, dona Sueli. Beijo, mãe, amanhã a gente tá junto no seu dia. E queria também mandar um beijo pro meu noivo, pro Eduardo, pro meu tio Carlos e pro meu padrasto, o Adilson, porque são os homens que vêm quebrando o tabu aí, mas também não digo que não são homens que erram, mas que ouvem muito as mulheres que têm em casa. Então acho que isso é o principal. E é isso. Queria mandar um beijo pra Rafa também, que tá assistindo. E vamos lá. O nome da poesia é O Peso de Ser Mulher. Eu acho que vocês vão entender um pouco o nome da poesia com conteúdo. Eu quase nunca vejo jornal, mas estava nas notícias. Permaneci olhando mesmo sabendo que me arrependeria. Não digo que informações não devem ser explícitas, pelo contrário, que passe 1000 vezes todos os dias, mas muitas delas ainda são sobre nós, mulheres. Sendo violadas, agredidas. O pior de tudo é estar buscando proteção ainda, sofrendo assédio e com mais medo de andar na rua a cada dia. Às vezes, até mesmo de ficar em casa e ter contato com aquele homem que nos bate e nos oprime, mas fingiu amor e carinho por toda a vida.
Espero que Deus me proteja na chegada e na saída. Da chegada e na saída da casa. Que ninguém me toque, ninguém me bata. Não tenho mais desculpas para usar por aí. Tenho mais que pedir justiça. Por isso eu peço, orai por mim. Minha mãe nunca me disse o temor que eu teria apenas por ter uma vagina. Desejo me sentir segura, mas parece fantasia. Queria que fosse só da minha cabeça, mas está na humanidade em que vivemos. A tristeza que me repudia neste momento, por trás das notícias, faz meu coração se reprimir, meus olhos chorarem, minha afeição mudar. Uma lembrança reformula na minha mente, sem muito esforço, ou pedir se podia continuar a ficar. Cheguei ao certo ponto. Toda mulher já passou ou passa por um dia assim. É depressivo saber disso. Mas essa é a realidade que nos martiriza. Eu tenho lembranças bem vividas em minha alma. Assédio, abuso, imposição de poder por mim, por achar que tinha uma imposição. Lembro-me nitidamente da falta de força nas pernas, dos tremores no corpo. Eu não falava, eu não gritava. Na minha cabeça, apenas um slogan se estampava. Isso está acontecendo comigo? Não, comigo não. Não é possível. Infelizmente estava. Era mais do que nítido. Ele se esfregando em mim com vontade e sorriso em um transporte público lotado. Independente disso, enfim, quando todos perceberam, eu me sentia mais suja do que se estivesse rolado no lixo. Eu estava menstruada e ele bem sentiu o absorvente e nem ligava. Excitado, orgulhoso de si, sem senso algum, continuava. Assim que seria expulso e culpado por tudo, ele saltou pela porta aberta, pelo sinal dado por outro passageiro, aproveitou este tempo e eu, em pânico, segui o caminho. Apenas chorava, não raciocinava a proporção do que tinha acontecido. Na verdade, eu não queria acreditar no que havia sido feito. Ele usou de mim sem nem ligar para como me sentia. Com tanta facilidade e nada me protegia. Eu nem ao menos reagia. Perdi os sentidos, a força, e ele, de certa forma, me fez perder um pouco de vida. Cheguei ao trabalho, tive colo e acalento de outras mulheres amigas, que choraram comigo, contando relatos do mesmo tipo de covardia. Eu chorei o triplo e nem pude ir à delegacia, porque me sentia imunda. Não queria ninguém do sexo masculino perto de mim, ou na minha vida. E desse dia em diante, eu entrava no ônibus em pânico. Quando algum homem me olhava, eu dizia que não importava onde eu estava ou se isso me prejudicaria. Só peço que preces para que me proteja, não só a mim, mas a todas que sejam protegidas. Ser mulher é briga de foice todos os dias. Espero que essa cultura cesse de uma vez por todas. Também merecemos respeito pela vida que temos. É o mínimo que peço, o mínimo dos meus direitos. Como eu disse, mas não queria que fosse verdade. Muitas de nós já passamos por isso, outras ainda passam ou vão passar. E eu apenas luto para que no futuro nunca mais isso aconteça. Eu luto pela sua liberdade, sem assédios imundos, sem toques sujos, sem olhares degustadores, sem sorrisos de malfeitores, sem insinuações de abusos, sem pensamentos escrotos, sem estupros e desejos maldosos, pelo respeito à nossa vida, nossa história, nossa força e nosso corpo. Meu órgão sexual não deve ser exposto ou penetrado sem ser concedido. Só será explorado por quem eu tiver gosto e for permitido. Obrigada. Obrigada, gente. Um pouco da Elaine Cabral. Morfina exposta ao sol da meio-dia. Adormece mutila. Do peito do fel vomitei todo o mel. Filha do cão demente da mulher submissa ao opressor aos 28, suicídio na Paulista. O trem-bala passou e disparou o retrocesso, transportando todos os germes. Vírus da mentira, o ser humano vai e atira. A tempestade passou, mas não me abandonou. Raiz, flor benigna. Não tenho as forças de sanção, mas toda força não se submete. De todo mal nasce Elaine Cabral. Estou com a menopausa bastante florescida, com mudanças no corpo, tristeza, sem direito a um médico ginecológico no SUS, atravessando com uma rotina com meu filho autista, e aos meus 52 anos. Tenho peso duplo na minha vida, mas faça valer a pena. P2.
poderosas. Fico até sem palavras, gente. Como a mana Lene que estava falando também, que sobre os movimentos, acho que a gente realmente tem que tomar de assalto mesmo, sabe? É bater de frente mesmo. Não é porque é o movimento hip hop que tá todo mundo ali de cara limpa na intenção do bem, na intenção da inclusão, da diversidade, do respeito, né? Tem muita gente que tá ali só por si mesmo. É mais por ego do que por movimento, do que por mudança social. E infelizmente isso acontece mesmo. Nas lutas e pautas anarquistas, a gente fala que, tipo assim, beleza, eu particularmente até fico feliz com alguns representantes no governo, de pessoas que são como nós, que estão ali defendendo nossas pautas, mas no anarquismo a gente acredita que isso nunca vai mudar, porque quem rege o governo de verdade não tem interesse. Quando a gente vê, hoje em dia, as propagandas das pessoas pretas na TV, propaganda de creme de cabelo, você vê uns LGBT, não a propaganda de um banco. Ai, muito bonito, olha como as coisas estão mudando. Mas não seria assim se isso não estivesse dando lucro. Eles estão vendo, na verdade, nós como um público de consumo. Se a gente não estivesse consumindo, pouco importaria, entendeu? Agora que eles veem que a periferia compra, assim, agora a gente é o público-alvo, agora a gente pode estar ali na telinha, né? Porque agora a gente dá dinheiro. Então, tipo, na luta anarquista, a parada é isso, é a gente tomar de assalto mesmo, é ir pra cima mesmo, é lutar pelos nossos, pela periferia. E, tipo, não depender de governo, de órgão público e nem nada, assim. Só quem vai mudar mesmo é a gente. Para encerrar aqui, eu só vou recitar uma letra minha, rapidinho, que é assim. Compre meu disco, vista a camisa e vá ao show, que a trava aqui tem filho pra cuidar, silicone pra botar, e uma mansão pra minha mãe e Ilha Bela beira-mar. Arsenal pra bater de frente com um militar. Melhor de espiar, vai ser só rajadão, bala pra todo lado, contagem de corpos quando a poeira baixar. Então não se assuste quando as travestis começar a ostentar. Até agora já enterramos várias, minhas irmãs cansou de chorar. Sou Naísa, pesada nas linhas, bruxa vingativa não vai adiantar orar. Se vocês plantar ódio, semeia o caos, o que esperar da sua colheita? Vou me livrar dessa depressão, parar com a procrastinação. Hoje acordei pra dominar o mundão, explosiva e devastadora como um vulcão. Pras manas de Osasco e Carapicuíba, muita cheia na correria, se preparem pra guerrilha, vai rolar cabeça de radifém, fogo nos fascista, não nasci pra ser o que eles queria, homem abusador, escroto machista, sou travesti orgulhosa mesmo, poeta, cachorra e antifascista, esse ano compro o carro do ano, faço várias tatuagens, vai ficar tão chave, jogando grana pro alto que os vai ver pensar que é miragem. Beberam água pura, seu reflexo na minha lupa, quem vê óculos e agora nem imagina como a vida foi dura, sem ração pras gatas, aluguel atrasado, a luz cortada, quase que fomos pra rua, mas tamo aí, versando a vida, visão na corrida, luz que ilumina vem de dentro, terror pras Patrícia, não me dei por vencida, veja essa travesti como exemplo. Vocês falam que tão pela adversidade, mas não abrem mão dos seus privilégios, no seu line ainda só tem macho, seu rap ainda tem postura e sem critério, passa os malotes pra cá, queremos reparação, vamos tomar sua herança? Vocês achou que ia ficar por isso mesmo? Chegou o dia da cobrança, preciso ser referência pros meus filhos, quero subir na vida, já que nasci no país que mais mata travesti e já tô na faixa etária pra virar estatística, já não espero que vocês entendam, só abre caminho pro meu bonde passar, venci o medo da morte, agora eu quero tudo, é melhor nem tentar me atrasar, vocês têm tudo a perder, e nós ainda tem muito o que conquistar, agenda lotada, conta milionária, não desacredita, quem viver verá, dou a volta por cima, pra quando eu ser notícia não ser sobre meu assassinato, falo sobre verdade, senta e observa, isso é sobre a minha ascensão nos palcos, aviões e hotéis, festivais, assinando contratos, filas quilométricas, estádio lotado, minha preta nos kits, vamos fazer um brinde pelo corre certém, só que o show custa caro, dar condição pra quem vem de onde nós veio, a favela no topo, crianças primeiro, bancar a produção de quem é fechamento e ainda sorrir porque o bolso tá cheio, não é por luxo, é porque nós merecemos, tamo cansada de ver boy rico queimando largado, orgulhoso de estar em primeiro, queria ver na nossa pele, se tu fosse vergonha pra própria família, então bate no peito, fala que é vencedor mesmo que nunca tenha precisado fazer nada pra subir na vida, é isso. Rapidinho, Drica, para a gente finalizar com a chave de ouro, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, a pessoa que sofre algum tipo de abuso, de violência, aonde que ela deve se direcionar? Com quem ela deve falar, quem ela deve procurar, como ela deve agir? Complementando, né, a fala dela com relação à violência, né, sofrida dentro do transporte público. A violência sexual, então, caso aconteça, independente da forma, né, tendo ou não aí a questão da penetração, né, o estupro de vulneráveis, nós temos programas públicos dentro do SUS, tá, que nós temos a questão do aborto legal, né, que está prevista em lei para os casos de estupro.
e ele funciona, tá? Eu sou uma das pessoas que trabalha dentro do programa. E, caso isso venha acontecer, é importante que, antes de pensar em delegacia, como eu havia dito, não precisa fazer boletim de ocorrência. É procurar um serviço de saúde, de preferência um pronto-socorro de ginecologia, para receber ali a pílula do dia seguinte, a profilaxia contra as possíveis doenças. E ali, naquele primeiro atendimento, você já vai ser direcionado para o assistente social, para o psicólogo, e vai receber o tratamento de forma gratuita. É uma das poucas coisas que funcionam nesse sentido de atendimento psicológico, né, na rede, os atendimentos para vítima de violência sexual. Tá? Então, você tem um acompanhamento decente, qualificado. Então, para quem não conhece, para quem não sabe, é importante essa informação para todo mundo e que a gente divulgue, porque, infelizmente, isso não vai para os meios de comunicação, porque não é interesse deles. Né? É difícil ser mulher. A gente tem que lutar todos os dias pelos nossos direitos, né? Pelo nosso corpo, para a gente poder decidir. Então, né, é isso. E eu só queria complementar que, assim, não deu tempo, né? A gente passou muito rápido, né? E eu gostaria de falar com relação aos recursos, né, que existem. Então, assim, precisou, quem tem acesso à internet, entra no Google, né, joga lá o tema, né, violência sexual, trabalho, habitação, ali já vai vir, né, bastante informação. Entra no 56, liga, né, lá no 56, você vai obter informação. Né, procure alguém, porque existe muitos serviços, muitos recursos. Se um não serve, o outro pode servir, tá bom? E uma curiosidade, né, que nós também estávamos falando, que agora também com o novo governo, o presidente Lula, ele fez um projeto de lei instituindo o dia 14 de março como dia, né, da Marielle Franco contra a política, o crime político, né? Então, acho que isso também é uma vitória, ainda precisa ser votado. Então, acho que é importante a gente bater de frente aí, né, no caso, com esse sistema. Infelizmente, a gente não consegue mudar muita coisa, mas se a gente não ir contra, se a gente não falar, se a gente não se posicionar, as coisas podem piorar. Né? Exatamente, a questão da laqueadura, né? E também no SUS, está vendo, além da questão do nome social, já existem alguns prontos-socorros na rede que está fazendo a transição de gênero, as cirurgias e oferecendo os hormônios também, tudo gratuito pelo SUS. Então, vamos procurar. E quem quiser, tiver dúvida, pode mandar e-mail que eu respondo. Tá? Vou deixar aí o e-mail para vocês. socialadriana1983@gmail.com. Muito obrigada pelo convite, adorei. Tamo junto, meninas. Tamo junto. Eu quero agradecer a todas, Drica, Naísa, Elaine, Pétala, Wendel, grande beijo para você, meu querido. Logo menos estamos juntos. O Wendel é o filho da Elaine, gente. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Logo menos nós vamos fazer o sorteio, né, online, né? Como a gente falou, vai estar lá disponível no Instagram da Pétala de Ferro e no Instagram das Minas no Mike. Quero agradecer ao Instituto Favela da Paz, que abriu o coração aqui para nós, pelo espaço e oportunidade, né? Em especial ao Rafael, a Mônica, né, que cederam o espaço para a gente estar tendo essa conversa. Claro que ninguém faz nada sozinho, juntos somos mais fortes. Quero agradecer a toda a produção, a Núbia. A Núbia é uma linda, é uma querida, precisam conhecer. Muito obrigado, lindona. Ao Felipe, que faz parte aqui da direção geral. E também o áudio, né, quem cuida da parte do áudio pequeno, agradeço a todos. E não posso deixar de agradecer também a Tarsila, minha aliada, né, que cola comigo. Muito obrigado. E também ao PROAC que patrocinou, né, o projeto As Minas no Mike, né? PROAC 39, Culturas Negras e Hip Hop. E é isso. Depois que vocês quiserem continuar compartilhando a live, né, para estar fortalecendo o canal, se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever no canal do Instituto Favela da Paz, por favor, e sigam lá As Minas no Mike. É isso. Desde já, um ótimo Dia das Mães a todas. Tchauzinho, gente. Ótimo Dia das Mães para todas, gente. Obrigada. Valeu.